Ó, pessoal, a gente vai iniciar um novo assunto, mas esse assunto, vocês lembram que a gente viu na aula passada? Alguém lembra? A gente estava finalizando o conteúdo. Eu não assisti, não. Tava sem internet, pessoal. É por isso que eu não tava assistindo as aulas. Tranquilo, qual? Só pra avisar. Beleza. Alguém lembra, pessoal? Qual foi o assunto das últimas aulas? Do que a gente estava falando? A gente estava falando Blocos sobre econômicos, né? os blocos econômicos, né? Isso mesmo. A gente estava falando sobre os blocos econômicos e nessa aula a gente estava falando sobre os blocos econômicos, né? Finalizou sobre os blocos econômicos. E nessa aula a gente vai iniciar um novo assunto, certo? A gente até começou a falar desse assunto quando a gente falou sobre as economias emergentes, né? Quando a gente falou do Brasil, da Argentina e do México, a gente estava falando um pouco da industrialização, né? Quando foi que começou a industrialização nesses países, que foi uma industrialização um pouco tardia, né? Aí hoje a gente vai ver a industrialização brasileira em si, certo? Como é que o Brasil começou, como e quando, né? O Brasil começou a se industrializar, certo? A gente vai ver que é um pouco diferente. Alguém lembra qual foi o primeiro país a se industrializar no mundo? Alguém lembra? Onde começou lá a Revolução Industrial? Inglaterra. Foi na Inglaterra, né? Isso mesmo. E o que seria a industrialização? Vocês lembram? O que seria esse? O que é a industrialização? Não precisa nem ser no Brasil, mas no mundo. Alguém sabe dizer o que seria uma industrialização? Hein, pessoal? Só a gente pegar pelo nome, né? Ó, industrialização. Industrialização tem a ver com indústrias, né? O nome já está dizendo, o professor pergunta, né? Industrialização é indústria. Beleza. Mas a industrialização em si é a passagem, né, dos produtos. Os produtos antes eram, em sua essência, em sua maioria, eram produtos manufaturados, né? Eram produtos que eram feitos artesanalmente ou feitos de maneira muito manual. E a partir da industrialização, esses produtos ou outros produtos que foram criados, em vez de eles serem feitos nesse processo, né, de manufaturação, eles começam a ser produzidos por máquinas, né? Aí, inicialmente começa pelas máquinas a vapor e depois que começa a passar para as máquinas a carvão e depois as máquinas elétricas, né? A gente viu isso. Então, a industrialização é a passagem desse produto, né? O produto antes era manufaturado, feito à mão ou de maneira muito rudimentar, e esses produtos ou outros produtos que foram criados começam a ser produzidos a partir de uma indústria, né? A partir de máquinas, certo? E a gente viu nas aulas anteriores que a industrialização não foi igual em todo o mundo, né? Como o Ronald falou, ela começou lá na Inglaterra, certo? Lá no século XVII, na Inglaterra, e ao longo dos séculos, a partir da primeira revolução, a segunda revolução industrial, a terceira, outros países foram se industrializando, né? Aí a gente vai ver nessa aula que o Brasil, ele começou a se industrializar bem tardiamente, né? O Brasil, ele só foi se industrializar em 1930, certo? As suas indústrias mesmo efetivamente, o Brasil só foi dar início ao seu processo de industrialização a partir dessa década, né? A partir de 1930, certo? E a gente vai ver os motivos, né? Por que demorou tanto tempo para o Brasil se industrializar, certo? Aí, algumas características da industrialização brasileira, né? Algumas características. Ao a gente ver esse processo de industrialização, a gente vê que foi tardio, né? Como eu falei, que demorou muito a se industrializar. E as indústrias no Brasil, elas se concentraram em apenas um estado, certo? Em apenas uma região. A gente até falou qual foi a região que a industrialização é,
se concentrou no Brasil? Alguém lembra qual foi o estado? Onde as indústrias mesmo começaram num país? Hoje em dia é o estado mais rico, né? Mais rico do Brasil. Acho que foi em São Paulo, foi em Minas Gerais. Foi em São Paulo, certo? São Paulo, né? Foi em São Paulo. Olha como as coisas começam a fazer sentido, né? São Paulo é o estado, né, que tem a economia mais forte do Brasil e a economia mais importante. Mas por quê? Por quê, professor? Por que São Paulo é tão rico? Tá aqui um dos motivos, ó. A industrialização vai se iniciar em São Paulo, certo? E até então, certo? Os países de primeiro mundo e os países desenvolvidos, para eles serem desenvolvidos, para esses países serem considerados ricos, eles tinham sinônimo de industrialização. Tipo, se um país era industrializado, então quer dizer que esse país era um país desenvolvido, era um país economicamente forte, certo? Então, países que tinham a industrialização eram países que se destacavam no mundo, certo? A Inglaterra se destacou muito, né, ao longo dos séculos, os Estados Unidos, o Japão, certo? E no Brasil, ó, a gente pode observar isso. Ó. São Paulo foi o primeiro estado a se industrializar no Brasil. Olha a importância que São Paulo tem, né? No Brasil. Certo? Então, são duas características no Brasil. Ó. A industrialização brasileira, ela vai começar tarde, né? Só vai começar em 1930 e ela vai se concentrar apenas ali na região sudeste, certo? Em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas muito mais em São Paulo do que no Rio. Alguns dos motivos, né? Alguns dos motivos para essa industrialização brasileira ficar atrasada, né? Para demorar tanto. Primeiro, ó, pelo histórico de colônia, né? Como vocês viram lá com as aulas do professor Tiago, o Brasil ele foi um país colônia por muito tempo, né? Demorou quase 400 anos para o Brasil conseguir a sua independência, né? Demorou quase 400 anos para o Brasil conseguir a sua independência de Portugal, certo? E um outro motivo é esse pacto colonial, né? É um pacto que o Brasil tinha, que fizeram com o Brasil, né, de Portugal, de não se industrializar. Portugal tinha com a Inglaterra, certo? Então, todos os produtos que eram comprados até então, todos os produtos que o Brasil comprava, desde panela, a roupa, esses produtos mais básicos, espelhos, cama, esses tipos de produtos eram todos exportados de outros países, certo? Principalmente da Inglaterra, devido a esse pacto colonial. 2. A economia, né, agroexportadora. A economia do Brasil sempre foi voltada para a parte mais agrícola, era baseada em produtos agrícolas, como a cana, a borracha, certo? O charque, o café. Um outro motivo, ó, é a elite agrícola, certo? O que seria essa elite agrícola? São poucas pessoas que têm todo o monopólio da agricultura no Brasil. Tem todo o monopólio da agricultura e da economia no Brasil até então. Um outro motivo, ó, é a mão de obra escrava. A ausência de um mercado consumidor e uma mão de obra qualificada para o trabalho industrial. Então não existiam pessoas que eram qualificadas para trabalhar em indústrias, né, para trabalhar em fábricas. Esses são alguns dos motivos do Brasil ter demorado para se industrializar. Essa elite agrícola aqui, a gente vai ver que vai se basear, certo? Vai ter basicamente os barões do café. Alguém já ouviu falar desse termo, dessa palavra, os barões do café? Alguém sabe dizer o que é? Eu acho que vocês viram sobre os barões do café quando o Thiago falou da política café com leite. Era tipo os empresários daquela época, né? Os donos de terra. São os donos de terra e basicamente são os produtores de café. Certo? Eu acho que, não sei, acredito que o Thiago falou com vocês esse ano sobre a política café com leite, né? Que
Um período era um presidente de Minas Gerais, outro período era um presidente de São Paulo. A elite agrícola estava baseada nesses dois estados, certo? Inglaterra, Minas Gerais e São Paulo, certo? E essa política agrícola, esses barões do café, eram basicamente quem? Eram os grandes proprietários de terra e os grandes donos das cafeiculturas, certo? Eram os grandes donos das plantações de café. E nessa época, pessoal, até 1930, o principal produto que o país exportava era o café, certo? Se hoje, né, hoje é a soja e o milho, nessa época, o principal produto que era exportado era o café. E quem tinha o poder, quem era dono dessas grandes plantações, eram os chamados barões do café, né? Que era como se fossem reis, era como se eles fossem imperadores aqui do Brasil. Eles mandavam muito na política, certo? E esses barões do café estavam localizados principalmente em São Paulo, beleza? Então os barões do café eram os grandes donos das plantações de café e tinham uma grande importância política na época. O café, ó, quais eram as vantagens do café? Era um produto altamente valorizado no mercado internacional. Então, na época, o Brasil era um dos principais exportadores de café do mundo. Tinha excelentes condições naturais, né, na região sudeste. Então, naturalmente, a região sudeste, São Paulo, o clima, né, o clima e o relevo favorecia muito para essa plantação de café. Certo? E isso tinha uma manutenção da ordem social, né? Tinha uma organização das propriedades semelhantes. Eram grandes propriedades, tinha uma monocultura, né? Na época. Vocês lembram o que é monocultura? Monocultura, alguém lembra o que seria? Monocultura, pessoal, é a plantação de apenas um tipo de produto, ó. Certo? E inicialmente, essa plantação aqui era com a mão de obra escrava, certo? As plantações de café eram anteriores à abolição da escravatura. Isso já vinha de séculos, né? Aí o café. Ele teve dois ciclos, né? O primeiro ciclo, ele estava lá no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, né? Era cultivado nas áreas de encostas. Geralmente tinha impactos ambientais, né? Tinha mão de obra escrava na época. E o escoamento era realizado, né? O escoamento era o que seria o escoamento desse produto? O escoamento era o transporte, né? Era a movimentação do café. E eram realizados por transportes precários. Aí no segundo ciclo do café, aí já iniciou lá em São Paulo, certo? Lá no oeste paulista, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Eram cultivados em áreas planas. A mão de obra já era imigrante, certo? Já era de imigrante, principalmente de imigrantes italianos. Aí é quando vai ter também a formação do mercado consumidor, né? De pessoas consumindo muito café. O escoamento era realizado pela ferrovia, né? Era realizado por meio de trens. E o clima era muito mais favorável do que no Rio de Janeiro, né? E o crescimento urbano vai começar, né? Vai se expandir vai se expandir próximo das regiões cafeicultoras. Olha aqui nesse mapa, pessoal, a diferença da cobertura vegetal de São Paulo, ó. Isso aqui, pessoal, é a floresta que São Paulo existia, ó. São Paulo faz parte, a Mata Atlântica, né, cobria quase todo o estado de São Paulo, ó. Em 1500, São Paulo era todo preservado, né, porque até então a colonização não existia, né. Aí em 1886, ó, ainda estava bem preservado o estado de São Paulo, ó, a vegetação. Em 1920 já começou, já tem um pouco de degradação ambiental, né? Já tem um pouco de desmatamento em São Paulo. Mas a grande diferença, ó, é de 1920 para 1950. Ó. Olha a diferença que tem. Ó. Aí só em 10 anos
A cobertura vegetal aqui também foi extinta, né? Ó. E até 73, a única parte aqui de Mata Atlântica que existia em São Paulo, ó, era essa parte aqui mais para o sudoeste, certo? Isso aqui eu queria que vocês vissem, ó, que olha como essa plantação, essa colheita aqui do café, esse tipo de monocultura, afeta a vegetação do estado, ó. Certo? Ó. Olha a diferença quando começa a se intensificar, ó. Principalmente nessa época aqui, ó, de 1920 a 1950. Ó. Aí, pessoal, até então, ó, como é que era dividida a economia no Brasil, certo? A economia no Brasil era dividida em 4 grandes produtos, certo? Em 4 grandes produtos, essa distribuição. Na região sudeste, ó, era o café, certo? A produção do café era bastante desenvolvida na região sudeste. O café era o principal produto, certo? Era o principal produto de exportação do Brasil. Existia o charque, né, na região sul, que também era um produto bem exportado, mas não tanto quanto o café. A cana-de-açúcar, né, na região nordeste, que vai se iniciar lá em Pernambuco, né, lá no século XVI. A cana-de-açúcar já era um produto que era muito produzido, né, na região nordeste. E na região norte, ó, vai começar o ciclo da borracha, né? Eu acredito que, não sei se o Thiago já falou com vocês, eu acredito que não. Eu acho que é só no terceiro ano que ele vai falar com vocês sobre esse ciclo da borracha que aconteceu aqui no norte. Então, no Brasil, pessoal, nessa época, esses produtos eram os produtos mais importantes do país. Era o que movimentava a economia no Brasil. Ó. Borracha na região norte, a cana-de-açúcar, né, ainda na região nordeste, o café como principal produto na região sudeste e o charque na região sul, certo? Quando é que vai começar a industrialização mesmo no Brasil? Ó? Como eu falei, né, o café era o principal produto e era o produto mais exportado. Então, os barões do café eles ficaram ricos com a exportação desse produto, né, com a venda desse produto para outros países. Só que em 1929 vai acontecer uma crise econômica, certo? Uma das grandes crises que abalou a economia capitalista, certo? Em 1929, houve a quebra da Bolsa de Nova York, né? Que isso vai significar numa quebra de vários mercados consumidores, certo? Vai acontecer não vou nem dizer falência, né? Mas vai acontecer uma ruptura, certo? No tipo de economia que existia no mundo, certo? O que isso vai acontecer? Ó? Com a crise, com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, vários países, principalmente os Estados Unidos, vai passar por uma grande crise econômica, certo? Que é chamado de Grande Depressão, que por vários anos o país não crescia economicamente, certo? Isso vai acontecer nos Estados Unidos, principalmente, né? Mas vai acontecer na Inglaterra, vai acontecer em outros países que dependiam dessa Bolsa de Nova York, certo? Essa bolsa que eu estou falando é a Bolsa de Valores, certo? Vocês lembram que a gente falou lá no começo do ano sobre para que servia uma Bolsa de Valores, certo? Lá no mercado de ações, né? De venda de ações. E o Brasil, como principal exportador de café, como é que o Brasil ficou afetado nessa bolsa, nessa crise de 29? Se antes os países conseguiam comprar, né, o café do Brasil, porque não existia crise até então, a partir dessa crise, esses países de primeiro mundo, eles tiveram prioridades, certo? Se eles estavam passando por dificuldades financeiras, o primeiro corte que eles vão fazer são em produtos que não são tão essenciais, né? Tipo os Estados Unidos, que era o grande consumidor de café do Brasil. Com a quebra dessa bolsa, o café já não era tão importante para ser consumido, tinha outras prioridades, né? Então o Brasil ele se viu
nessa posição de não conseguir mais vender esse produto, não conseguir mais vender o café para outros países, porque outros países estavam quebrados, tinham outras prioridades, certo? Então, com a crise do café, pessoal, o Brasil ele vai buscar uma nova atividade que venha fortalecer a economia nacional. Vocês entenderam? Com a crise de 1929, o Brasil não vai conseguir mais vender o seu principal produto, porque os outros países estavam quebrados, né? Eles precisavam investir em outras coisas além do café. Não dava para comprar mais o café. E o que o Brasil se viu? Ó? O Brasil, juntamente com Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, que era o presidente na época, o que ele vai fazer? Ele vai tentar implementar aqui no Brasil uma industrialização, certo? Uma indústria de base. Ele viu que a economia do Brasil, essa economia totalmente agrícola, não estava mais fazendo efeito, principalmente com a crise de 29, né? Então, o que o Getúlio Vargas vai implementar? Ele vai implementar uma industrialização do Brasil, certo? Ele vai implementar uma nova industrialização no país, certo? E para fazer essa industrialização, para você construir indústrias, você precisa de dinheiro, né? Precisa ter dinheiro para você construir uma indústria. E nessa época aqui, as pessoas mais ricas, né, do Brasil até então, eram os barões do café, né? Eram as pessoas que produziam muito café, os grandes fazendeiros que acumularam muito dinheiro ao longo do tempo. Então, o que foi que Getúlio Vargas fez? Ele fez um acordo com esses barões, né? Getúlio Vargas ele vai começar a fazer uma indústria de base, certo? Vocês lembram, né, que a indústria de base é aquela indústria que vai explorar o material, né? Vai explorar a matéria-prima. A indústria de base é aquela indústria que vai... Um exemplo da indústria de base, a Petrobras, que ela vai explorar o petróleo, né? Para transformar esse petróleo em gasolina ou transformar em outro tipo de produtos. O outra indústria de base é a Vale do Rio Doce, né? Que ela vai explorar da rocha o metal, o ferro, certo? Então, a indústria de base, como vocês viram nas aulas passadas, é as indústrias que vão explorar a matéria-prima, né? Elas vão tirar essa matéria-prima da natureza para transformar no material para outras indústrias utilizarem, certo? E o Getúlio Vargas ele vai implementar isso, certo? Para quê? Para que os barões do café, principalmente, e os grandes industriais da época, fizessem outro tipo de produto, certo? Fizessem um produto de bens de consumo. Então, nessa época aqui, o Getúlio Vargas, ele se viu, né, no momento de industrializar o país. Só que, para industrializar o país, você precisa ter matéria-prima, né, para esse produto ser feito. Então, o Getúlio Vargas ele vai iniciar explorando essa matéria-prima, ou na mineração, principalmente na mineração, né? Mineração de ferro, mineração de outros metais, e a indústria de base, a indústria de bens e consumos, ela ficou com os barões do café. Então, essas indústrias dos barões do café, eles vão pegar esse metal que é produzido e vão transformar em outro tipo de produtos, em panelas, em máquinas de costurar, em esses produtos que são mais utilizados pelas pessoas, né? Então ficou dividido assim. O país, a indústria estatal, vai, com Getúlio Vargas, criar essas indústrias, essas grandes indústrias de bens de base, né? Para fazer a exploração da matéria-prima. E os barões do café vão fazer a indústria de bens de consumo, né? A indústria de roupa, a partir dessa matéria-prima. Indústria de roupa, indústria de utensílios básicos, que até então tudo era exportado, tudo era importado de outros países, principalmente da Inglaterra. Então, qual foram os tipos de indústrias que foram feitas que existiam em São Paulo? Principalmente em São Paulo, né? Aí as indústrias de bases, eram responsáveis pela transformação, né, da matéria-prima bruta em matéria-prima elaborada, certo? Era a exploração dessa matéria-prima que vinha das rochas
e eles faziam uma matéria-prima mais elaborada, como metal, como petróleo, né? Então é aqui, ó, que vai surgir, é nessa época que vai surgir as grandes indústrias estatais do Brasil. A Petrobras, que até então, nessa época, era uma indústria totalmente estatal, né? Hoje em dia ela não é totalmente estatal, ela é metade do governo e a outra metade ela é de iniciativa privada. As grandes metalúrgicas, né? Como a Vale do Rio Doce, a metalurgia, né? Que é a exploração dos metais, é a exploração do metal, é a mineração desse metal, né? Retirado da rocha, certo? A Vale do Rio Doce já não é mais uma estatal, né? Ela já foi vendida. E a siderurgia tinha a CSN, né? Que era a Companhia Siderúrgica Nacional, que também não existe mais, ela também já foi vendida. Mas o Brasil, ele vai criar essas grandes indústrias, ó, certo? Vai criar essas grandes indústrias para fazer essa exploração de matéria-prima. Para quê? Para que essas indústrias de bens intermediários e de bens de consumo, a bens intermediários, né, que a gente viu, são as responsáveis pela produção de máquinas e equipamentos, que vai ser utilizado em vários segmentos, né, como mecânicas, motores automotivos, e as indústrias de bens de consumo, ó, que tem a produção diretamente ligada para o mercado consumidor, né? Ou seja, para a população em geral, né? São divididas em bens duráveis e bens não duráveis, né? A gente até falou nas aulas passadas. Então a industrialização brasileira vai começar a partir disso daqui, ó. Certo? A iniciativa privada, né? Com os barões do café, nos bens intermediários e bens de consumo. E o Brasil, ele vai na indústria de base, né? Com as grandes empresas estatais, com as grandes empresas públicas. Certo? Aí em 1941, ó, o Vargas ele vai ter financiamento dos Estados Unidos, né? E vai construir a CSN, né? Que a gente falou, ó, Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, né? Em 42, ó, vai iniciar a Vale do Rio Doce, né? Para explorar minério de ferro, principalmente em Minas Gerais, certo? Vocês lembram aquele acidente que aconteceu em Brumadinho? Acho que Brumadinho foi o último, né? Acho que tá com, se não me engano, foi ano passado. A empresa é uma empresa que era a empresa que aconteceu aquele acidente, né? É a Vale do Rio Doce, né? Até então não se chama mais Vale do Rio Doce, é só Vale, né? Era uma das empresas que eram filiadas à Vale do Rio Doce. Certo? Aí na década de 50, ó, com a industrialização do Brasil, pessoal, a industrialização ela vai trazer grandes efeitos para a vida no Brasil em si, certo? Com a industrialização, com a formação de indústrias no país, o que é preciso? Precisa muito de mão de obra qualificada, né? Precisa de pessoas que saibam mexer nessas máquinas. Então, para ter essas pessoas, existiram, como é que eu posso falar? Houve uma importação de pessoas, né? Houve pessoas que vieram de outros países para trabalhar nessas indústrias, certo? Principalmente a imigração italiana, que eram pessoas que a industrialização na Itália ela já era bem avançada em relação ao Brasil. Então, esses trabalhadores das indústrias, inicialmente, eram pessoas da Europa, né? Eram pessoas estrangeiras, eram pessoas que sabiam mexer nas máquinas, certo? E com essa evolução, com essa vinda com esse aumento de indústrias no Brasil, foi necessário também o quê? Ter o aumento da energia elétrica, né? Essas indústrias eram indústrias a partir da energia elétrica. Então, em 51, houve a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, né? Foi a usina de Paulo Afonso, que foi produzida justamente para suprir essa demanda das indústrias, né? Então, foi necessário fazer as hidrelétricas e depois, né, em 53, viu a Petrobras, né? Para essa exploração do petróleo.
Então, olha o que a industrialização traz no Brasil, né? O que a consequência da industrialização vai... Qual é a consequência que isso traz no país? É principalmente, pessoal, a modernização, né? Começa a industrialização, aí a partir disso precisa de pessoas qualificadas para trabalhar nessas indústrias. Para essas indústrias conseguirem fabricar, para ter essa produção, precisa ter toda uma infraestrutura. Então, para você montar uma indústria nessa época, você precisava ter energia elétrica, né? Você precisava ter rodovias, para essas rodovias conseguirem escoar a produção, né, do produto que era feito. Então, tudo isso vai iniciar em São Paulo, certo? E é por isso que São Paulo tem um grande poder econômico, uma grande vantagem em relação aos outros estados do Brasil, ó. Porque lá inicia todo o processo de modernização do Brasil, certo? Até hoje, a maioria das indústrias que o Brasil possui é em São Paulo, certo? Ah, professor, então só tem indústria em São Paulo? Não, não só tem indústria em São Paulo. A gente vê que tem indústrias no Brasil todo, mas as grandes indústrias, a maioria das indústrias, as mais importantes, certo? E as que têm um rendimento maior, estão localizadas em São Paulo, certo? A indústria automobilística, as grandes montadoras, a sua grande maioria está localizada em São Paulo, certo? Existem outras montadoras em outros estados, mas a grande maioria das indústrias, as principais, ainda estão na região sudeste, certo? Então, ó, em 29, ó, vai ter essa política que eu falei para vocês, ó, a política da substituição de importações, certo? Se até então, ó, os produtos eram comprados de outros países, né, os produtos industrializados, até 1929, quando vai começar a industrialização no Brasil, o que o Getúlio Vargas queria? Ele queria que esses produtos não fossem mais comprados de outros países, né? Esses produtos fossem fabricados aqui nos Estados... Desculpa, pessoal, estou aqui com o nome Estados Unidos na cabeça porque eu estava vendo as eleições, certo? Queria que esses produtos fossem fabricados no Brasil, certo? Fossem fabricados no Brasil. Então, os produtos, produtos básicos, certo? Não eram produtos bem elaborados. Panela, como eu falei para vocês, roupas, eletrodomésticos mais básicos. Isso tudo era importado de outros países. E no Brasil foi chamado de substituição de importações. Ao invés desses produtos serem comprados de outros países, esses produtos eram fabricados no Brasil. Certo? E aqui, ó, é onde vai começar o primeiro parque industrial. O primeiro parque industrial vai iniciar justamente na região sudeste. Ó. Certo? Que aí ó, vai começar o quê? Ó? A se tornar o centro econômico do Brasil. Ó. Certo? Pronto, pessoal, aí na próxima aula a gente continua, certo? Com esse assunto da industrialização brasileira. Que a gente vai ver quando começou os contratos de trabalho, né? A gente vai ver quando começou esse tipo de lei trabalhista, né? As leis trabalhistas, quando é que vai começar isso? Porque não sei se vocês lembram, quando a gente falou de Revolução Industrial, lá as pessoas trabalhavam 16 a 18 horas por dia, né? Trabalhavam crianças lá na Inglaterra com as máquinas. A gente vai ver ó, que as leis de trabalhos, as leis trabalhistas, vão começar aqui no Brasil ó, com Getúlio Vargas também, ó, em 1943. Certo? Aí na próxima aula a gente vê sobre isso, beleza? Sobre essa consolidação. Aí, pessoal, hoje eu vou